esse álbum, Quebrando as Algemas do Preconceito, que esse álbum explodiu, cara. O Detentos do Rap sempre teve uma força, mas depois da chegada desse álbum eu sinto que expandiu assim, que deu uma outra cara. E as pessoas também confundem muito o seguinte, pô, o cara é MC, mas o hip hop não tem essa. O MC ele pode ser DJ, o DJ pode ser break, o break pode ser grafiteiro, ou você pode fazer os 4 elementos. Por que eu tô falando isso? Porque o Mano Reca, ele começou como DJ, ele é monstro, monstrão, ensinou vários, inclusive eu a contar compasso, 2x2, 4x4, 6x8, a entrar na base, tá vendo? Você não sabia dessa. E ensinou um outro rapaz que é monstro, que virou simplesmente o DJ do Detentos do Rap, Colina. Fala um pouquinho da DJ Atufa primeiro, meu mano. Mano, então, a real é que eu era DJ, né? Então comecei como DJ, através disso foi a oportunidade que tive, porém o DJ não quer dizer que porque é DJ que não tem uma voz boa, que talvez não rime, talvez não, né? E aí, o que aconteceu foi que, através de uma rádio comunitária, tive a oportunidade de estar, trouxe, tínhamos conhecimento de outras formas, né? Outros tipos de contato, não música. E quando chegaram lá na rádio, na época era na rádio Paulista FM, lembra? Paulista FM, E aí eles pediram para que soltasse e tal, e lá tava duas picapes montadas, né, que a gente já tinha da DJ Zatu. Eu tive a oportunidade daquele dia tocar, fui convidado a tocar no show, e aí nos shows o Rony ficou louco, porque uma coisa assim, existe vários tipos de DJ, tem DJ aí ouvindo e você sabe do que eu vou estar falando. Existe o DJ de grupo e o DJ de efeito. Feliz é o grupo que tem um DJ que é um DJ top de grupo e um DJ monstrão nos efeitos. E eu acabei sendo esse DJ que tocava bem para grupo, porém também não deixava a desejar nas colagens e tal. E os caras gostaram muito, e a empresária também gostou, foi quando eu tive o primeiro convite a permanecer. Aí fui ver como é que funcionaria e tal, e aí, mano, dali pra frente começou uma nova trajetória. Pelos contatos, né? E aí aqui entra também Negro House, porque foram possibilidades e oportunidades que tivemos e abraçamos com as 10, na época sem condições, porque nem sempre eu costumo dizer, eu falo até por mim, para não parecer que eu estou falando aqui pelo Negro House, mas para mim, no meu caso, nem sempre foi um mar de rosas, eu imagino que para você também não. Exatamente, muita dificuldade, mano, sim, pela frente. E através de sonhos, né, que nos motiva. Exato, né? construção sonhos que a gente imaginava um dia, aí, bro, será que um dia a gente chega lá? Será que um dia vão ouvir um som? Será que um dia vão ouvir uma música nossa? Ei, mano, será que um dia a gente... E aí a gente tinha a possibilidade, tinha nome, tinha o principal, que é o que abastece tudo, que é o sonho, e o que faltava? Condições de fazer os contatos, porque na época não era internet, né? Na época, se você não ligasse, se você não marcasse reunião para estar presente, não tinha como falar de videozinho. Não é que nós é antigo, é que a internet evoluiu muito em 10 anos. Nossa, vamos demais. dizer assim, né? Vamos dizer assim. E aí eu lembro de a gente pegar aparelhos de telefone, ligar no fiozinho atrás dos orelhão para conseguir fazer uns interurbanos grátis, né? Gratuito. E eu até fico lembrando e passa um filme na minha cabeça. Porque foram dias difíceis, né, mano? Então, às vezes, com a fome da bexiga, às vezes, tipo, em choque, porque se passa a polícia, pega nós e vai atrás de alho e acha bugalho. Mano, era muita coisa mesmo. Então, eram os contatos esperando que o outro lado... a pior parte, assim, a pior parte do sonho é ter uma dependência em pessoas em que, se ela não aceitar aquilo que para você é sonho e para ela é só, sei lá, pode ser colocado como qualquer coisa, é muito difícil para quem está sonhando e espera uma resposta de quem está no lugar onde poderia nos colocar. E era muito difícil porque foi muitos não, né, House? A gente ligou para muita gente e o pessoal que já estava, tipo, desacreditava demais, tipo, mano, esse barato não vai dar nada, isso aí que vocês estão fazendo aí é loucura. Às vezes a própria família também, já ouvi muito da minha... Principalmente a família, né? Sim, pô, a minha também. Já ouvi muito da minha velhinha falar, meu, pelo amor de Deus, mano, sai dessa vida. Enfim, cara,
Porém, eu não vejo isso como uma problemática, eu vejo isso como um zelo, porque é um sonho para nós que a gente tem convicção que um dia eu vou viver dele, mas para as pessoas que estão em volta, ver o sofrimento que estamos passando, sabe? Pela vida que vivemos e pela vida e os contatos que temos, é que também tem um outro lado que sempre é o mais fácil. E aí, infelizmente, enfim, o que aconteceu foi que, graças a Deus, algumas ligações de retorno trouxeram a Brazilian Records, né? A gravadora que era distribuída pela Sony Music, e a Sony Music abraçou o projeto. Eu coloquei uma voz guia, né, na música A Ideia Forte, e aí quando a Sony ouviu, a gente colocou aquelas ideias de back vocal, né? Na época o pessoal falou, esse bagulho de igreja, vocês estão doidão. Ninguém fazia isso. Ninguém fazia. Exato. E eu falei, não, mas esse barato aqui é da hora, por quê? Porque os americanos, os gringos, os caras fazem. E acho que é bom colocar back vocal. Não, mas aí tira a seriedade do bagulho. Eu falei, vocês é louco, o barato traz sentimento, a ideia do Mississippi, a ideia da história da música que passou pelo Mississippi, os escravos, canto com a alma, e a gente coloca e vai ser louco. E o J, aliás, era monstro desse barato. E aí foi quando veio, né? Detentos do rap, lembra? É o Vânia. Isso é louco. E aí foi quando a gente mandou uma guia pros caras, e a Brazilian Record, que é a gravadora, que era distribuída pela Mel Produções, Mel Distribuidora. E aí elas fecharam uma ideia por causa do nome, que era forte, fez uma proposta lá pra Sony. E aí fecharam lá a distribuição no país inteiro. Só que os caras exigiram uma única coisa, o quê? A mesma voz que tá nessa voz guia é essa voz que eu quero lançar. Essa música aqui vai ser a de trabalho e tal. E outra coisa, tem que ser 12. Porque menos de 12 faixas a gente não distribui. Tá ligado? Aí eu falei, mano, vamos correr. E aí entra Ice Man, aí entra Ti, aí entra muitos caras, né, mano? Entra o Tapô, entra muita gente que acabou agregando, né? E aí foi quando os caras pegaram e eu tive a possibilidade de conversar lá, né? Na reunião. E na reunião o empresário falou assim, eu lembro como se fosse agora. Ele falou assim, eu vou fazer o barato virar. Imagina, o nome do CD vai ser, que eu tinha dado no nome, né? Quebrando as algemas do preconceito, porque a gente ainda batia naquela tecla de que, mano, a maioria das vezes os caras é reincidente porque quiseram uma oportunidade, mas não teve uma oportunidade por falta de conhecer. Então, o preconceito das pessoas faz com que esses caras não consigam um trampo, e aí eles voltam a fazer o que fazia e tal. E aí eu falei, vamos colocar Quebrando as Algemas do Preconceito. E aí os caras, não, da hora e tal, mas como é que vai ser a capa? Aí o Sandro Paulista já ficou doido. Não, vamos colocar um cara todo tatuado, sem camisa, de toca ninja, todo tatuado com a algema quebrando assim, mano, já imagino. Aí ele começou a falar, mano, pirar no bagulho, mais que nós ainda. Falou que ia colocar lá nas marginais, uns outdoor, tudo escuro, né? E com o cara tatuado e com as mãos passando do outdoor, ele já começou a viajar. E aí eu falei, mano, isso aí nas marginal vai ser cabuloso. E aí eu falei, mano, deve ser só pra nós fechar, né? E aí quando fechamos, a primeira coisa que o filho da mãe fez foi espalhar pra cidade inteira, pra todo lugar. E o trabalho que ele fez foi louco, porque era uma estratégia que na época não era conhecida. Ele fez uma estratégia que ele usava no samba com nós. Então ele falou assim, ó, vou colocar na rádio pra tocar. E aqui em São Paulo vai tocar muito. E o que a gente vai fazer? Enquanto toca aqui, vocês vão colher os shows aqui. E aí eu vou pro interior, vou lá pra Campinas. Lá eu vou pôr pra tocar, e vai tocar muito. Quando acabar o show aqui, estiver parando, aí vocês vão pra Campinas pra fazer show lá. E quando vocês estiverem em Campinas, eu vou lá pro sul, vou colocar as músicas. Toca. Quando eu acabar ali em Campinas, de lá de Campinas vocês vão lá pro sul. Aí do sul, Pouso Alegre. Quando chegou em Pouso Alegre, a gente já não aguentava mais de show, porque começou a divulgar mesmo. E aí a gente conseguiu, né, saídas direto, graças a Gaviões, graças ao Cigano, lembra do Cigano? Cigano, o grande mestre Cigano da ONG. A SEC, né? A SEC, a ONG que ajudava muito o hip hop no Jardim Lídia. A gente veio numa escola boa, né, mano? Pô, várias escolas boas no Capão Redondo. Isso. E aí, poxa, estourou, mano. Tipo, explodiu de verdade, assim. Foi uma parada que a ideia forte, onde a gente ia, se tornou hino, né? Tanto que até na 105 mesmo, eu lembro que na época era 3 grupos, assim, que ficava tocando direto, que era Facção Central, Racionais e Detentos. Aí o Facção virava a música, ficava em primeiro lugar, aí depois Racionais, depois Detentos. Aí Detentos virava a música,
ficava em Exatamente. primeiro Na lugar, aí crowd. vinha a facção Racionais. Aí Racionais foi e lança, volta pro primeiro lugar. Depois Detentos, depois aí ficava esses três e mais uma parte de grupo também que, mano, a Rádio 105 foi a grande percussora também, né, mano? Isso, até hoje ela De, tá aí nas de- pontas com o e uma hip hop. divulgação no sentido rap e tal. É. E os caras lutavam para que a música tocasse, porque era certeza, se tocasse e tivesse qualidade, virava. E aí começou, mano, essa época de 2002, 2003, o ápice, né, mano? Eu não acredito que, eu digo ápice sem tirar, porque hoje eu continuo no ápice, eu acho que o rap nacional ainda continua no ápice, para quem curte. Agora, o louco é que os shows, mano, os shows e a conscientização, a força que tínhamos no falar, no chegar, no estar e no ir embora, tá ligado? Foi uma das partes mais loucas. E aí o CD Quebrando as Algemas do Preconceito virou a Ideia Forte, depois virou essa Apenas Mais Um. Aí depois a gente lançou Amor Só de Mãe, e aí foi dando continuidade. E o louco é que hoje eu posso falar, mano, lembrando assim, House, é fogo, porque eu olho pra você assim, você fala esses baratos, eu lembro de como era. Um monte de papelzinho Sofrimento, jogado. burocracia, Nossa, um monte de sem papel verba para jogado. poder chegar, sem os caras querendo contratar, a gente não tinha nenhum telefone para poder. Como, é? E como é que era essa parada? Não, a gente precisa de nota. Que bagulho de nota é Nota? essa? O que é isso? O que você tá falando? Não, tem um barato lá da Abramos, direitos autorais e não sei o que. Eu falo, meu Deus, que barato louco. E eu glorifico a Deus, assim, eu falo até assim, porque foram escolas como essa que fez com que, desde 98, eu sou músico profissional, porque exigiu. Então, a gente não sabia, mas tudo que aprendemos foi feito do jeito legal, tá ligado? Exatamente. Então,